Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de história de hoje e nós iremos estudar na lição 6. Teremos uma atividade, que é uma correção da aula passada, e depois iremos falar sobre o primeiro sistema de governo, que é a monarquia. E esse conteúdo está lá no seu livro, na página 335. Olha, nossa aula iniciando. Iremos fazer o quê? Correção da atividade agora. Vamos lá. A primeira questão lá no seu livro diz assim: onde se localizava Roma? Roma se localizava na região do Lácio, próximo à desembocadura do rio Tibre, na Península Itálica. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Quais são os povos que habitavam a Península Itálica antes da fundação de Roma? Os italiotas, compreendendo latinos e sabinos, gauleses, etruscos e gregos. Então, esse povo aí era os que habitavam a Península Itálica. E a terceira questão? Complete corretamente. Letra A. Segundo a lenda, Roma foi fundada por quem? Por Rômulo e Remo, lembram? Que haviam sido amamentados por quem? Por uma loba. E a letra B? Ainda segundo a lenda, Rômulo matou Remo e se tornou o quê? O primeiro rei de Roma. Então, observe lá se vocês responderam corretamente. E a sexta questão? De acordo com as pesquisas históricas, a região do Lácio era habitada por povos pastores que, ameaçados por etruscos e gregos, uniram-se sob a liderança de Roma. Então, assim ficou a sexta questão. Você preenche com povos pastores, etruscos e gregos. E a quarta questão? Qual era o objetivo de contar a origem de Roma como uma lenda, afirmando que os romanos eram descendentes de Marte, o deus da guerra? Qual era esse objetivo? Era uma forma de incentivar a força, a coragem e a resistência entre os guerreiros. Tranquilo? E a quinta questão? Na sociedade romana, quem eram os patrícios? Lembra dos patrícios? Eles eram os ricos proprietários de terra, a nobreza. E a sexta questão? Os plebeus na sociedade romana inicialmente tinham direitos iguais aos dos patrícios? Não, eles eram considerados estrangeiros. E a sétima questão? Onde os romanos conseguiam escravos? Conseguiam nas guerras. Os escravos eram prisioneiros entre os povos dominados. E a oitava questão, que diz assim: quem eram os clientes na sociedade romana? Eles eram os plebeus que se colocavam sob a proteção dos patrícios para obter benefícios. E a nona questão. Inicialmente, quais eram as atividades econômicas na sociedade de Roma? Era a agricultura, a pecuária e o artesanato. Corrijam lá a nona questão. Vamos para a décima questão. O comércio, nos primeiros tempos de Roma, não era muito desenvolvido. Como ele se tornou uma atividade importante? Com a expansão territorial em que os romanos dominaram muitos outros povos e passaram a comerciar com as mais distantes províncias. Então, nós finalizamos agora a atividade e vamos para o primeiro sistema de governo de monarquia. O que é essa monarquia? A monarquia, nós tínhamos um rei com um poder político, religioso, jurídico e militar. E embaixo da monarquia nós tínhamos o Senado e a Assembleia, que você vai conhecer cada uma com calma.
Segundo a tradição, Roma teria tido 7 reis. Não eram reis com poderes absolutos, nem governavam por hereditariedade, um após o outro. O que acontecia? Para exceder o poder, para se tornar rei, eles dependiam do apoio dos donos das terras e das pessoas mais ricas ali de Roma. Eles eram escolhidos por uma assembleia, a Assembleia Curial, era esse o nome dela, e tinha um poder limitado pelo Senado. Os órgãos de governo nessa época quais eram os órgãos de governo? Vamos lá aprender cada um. A Assembleia Curial, que eu acabei de falar para vocês, ela era formada por cidadãos em idade militar, que além de escolherem os reis, eles também faziam e votavam nas leis. E tinha o Senado, ou Conselho dos Anciões. Como funcionava esse Senado? Ele era um órgão consultivo. O rei podia consultar esse órgão, a Assembleia consultava esse órgão, que possuía o direito de aprovar ou não as leis elaboradas pelo rei. Então, o rei impunha as leis e o Senado, ele dizia se aprovava ou não as leis. Em 509 a.C., aconteceu um conflito entre o rei e os aristocratas, que provocou o fim dessa monarquia. O rei Tarquínio, o soberbo de origem etrusca, foi deposto pelos patrícios, descontentes com a dominação estrangeira. Então, aí aconteceu o fim da monarquia. E nós temos a nossa República Romana, de 509 a.C. a 27 a.C. Como ocorreu a República Romana? Os patrícios, eles implantaram o regime republicano na cidade de Roma. A ideia desse regime era evitar o surgimento de um novo rei, de uma nova monarquia. Como ela tinha se finalizado, a ideia era evitar que surgisse um novo rei. Para isso, organizou um sistema no qual os patrícios, eles controlavam os líderes que eram escolhidos. Aí tinha o poder executivo. Esse poder executivo, ele tinha o controle e a organização dia após dia do que era exercido pelos magistrados, que eram eleitos por um ano para trabalhar aí nesse regime republicano. Havia diversos tipos de magistrados romanos. Vamos ver alguns tipos agora de magistrados. Nós tínhamos aí os questores, os edis, os pretores, os cônsules e os censores. Esses eram os principais magistrados que existiam em Roma. Vamos ver a fundo cada um. Os cônsules, eles eram em número de 2, que comandavam o exército e eram os chefes dos demais magistrados, eles que mandavam nos demais magistrados. Em época de guerra, eles eram substituídos por um ditador com um mandato de 6 meses. Aí tinha os pretores, que cuidavam da justiça de Roma. Tinha os censores, que faziam o censo dos cidadãos com base na sua riqueza. Tinha os questores, que eram os encarregados das questões financeiras. E os edis, que eram os responsáveis pela preservação do policiamento e abastecimento das cidades. Então, aí, essas eram as pessoas que trabalhavam logo depois da monarquia em Roma. E o Senado, como aconteceu o Senado? Ele era o órgão que detinha o maior poder. Ele era composto de senadores vitalícios, o que quer dizer que eles ficavam ali o tempo todo, eles não eram trocados. Então, eles vinham das famílias patrícias mais ricas. Eram suas atribuições. Eles tinham que elaborar as leis, cuidar das questões financeiras e religiosas, ainda tinham que conduzir a política externa, administrar as províncias de Roma, participar da escolha do ditador. E dentro desse Senado, havia 3 assembleias que elegiam as pessoas para diversos cargos. E uma delas era a curial, que examinava os assuntos de ordem religiosa.
a tribal, que era responsável pela nomeação dos questores e edis, e a centurial, que era composta pelas centúrias, que eram os grupos de militares encarregados de votar as leis e eleger os magistrados. Então, esse foi o período aí que aconteceu a queda da monarquia, que se iniciou um novo período, um novo regime, e o período da República Romana. Então, esse é um pouquinho da nossa aula de história de hoje. Nós finalizamos a nossa aula de história por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula.